neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Quando Jesus ia passando em Jericó e um cego se pôs a gritar, pois ele tinha a certeza que Jesus Cristo poderia lhe curar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que vive para sempre. Não mudou nem mudará. Ele é o Deus onipotente. Para ser curado é só ter fé e somente crer. Pedro e João na porta da Formosa, uma esmola ao coxo lhe rogou. Mas Pedro, com o nome Jesus Cristo, uma ordenança aquele coxo levantou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que vive para sempre. Não mudou nem mudará. Ele é o Deus onipotente. Para ser curado é só ter fé e somente crer. Para ser curado é só ter fé e somente crer. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Nós temos prova disto, experiência disto, em relação a terceiros, a personagens bíblicos, como também a igreja que ficou na história nos períodos passados até o nosso e a nossa experiência presente. Tudo isso mostra que realmente Jesus Cristo é o mesmo ontem
hoje e eternamente. O ontem aqui não se refere à igreja primitiva nos dias em que Jesus esteve na terra. Se refere desde antes da fundação do mundo e no tratamento com o homem de uma forma especial, com o ser humano, do Velho Testamento, desde o Éden até que ele desceu no Pentecostes. Isto, é claro, depois de ser crucificado, cumprindo a sua promessa naqueles que obedeceram e por isso ficaram em Jerusalém. O Espírito Santo, então, traz o hoje, naquele dia, do Pentecostes para cá, e eternamente. Isso se refere ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se refere às bodas do Cordeiro. Se refere ao mesmo Senhor Jesus Cristo reinando no milênio e na eternidade. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não diz eles são os mesmos ontem, hoje e eternamente. O pronome pessoal está exatamente se referindo ao Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, que é o Jeová do Velho Testamento. Isso nos dá tanta segurança. Ele sempre tratou com o homem, manifestou seus atributos através de homens, contando com aqueles que realmente foram separados e chamados de uma forma especial. Deus escondido atrás de peles de texugo. Deus escondido atrás da pele de um homem. Isto é o que ele fez. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido através de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. Jesus Cristo foi totalmente homem. Jesus Cristo foi totalmente Deus. Ele é totalmente Deus. Por isso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso ele é o Verbo que estava com Deus, que era Deus, e que nada do que foi feito sem ele, porque é a palavra, é o haja, é o assim diz o Senhor. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido através de um véu, também chamado Moisés. Você viu isso? E aí então você vai colocando homem por homem a quem ele usou de uma maneira especial. A Bíblia diz, se referindo aos tais, que eles eram deuses, com letra minúscula, não deuses com letra maiúscula. Isto é certo. Vejam, Deus fez daquela forma e ninguém pode censurá-lo. Ele sabe que o homem tem que ver alguma coisa. Existe em cada um de nós, nascido no mundo, um dado, um sentido,
um porquê, um ponto marcado por Deus, feito por Deus. Por isso ele usa a quem ele quer, a quem ele escolheu, pela sua soberania. Vejamos no caso de Moisés. Ninguém ousou seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois. Ele trata com um sempre, quando se trata de uma manifestação, de um evento especial. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte natural tentar personificá-lo. Isto quer dizer, entrar naquela coluna de fogo lá no monte significava morte. Coré, Abirão, Datã, como tantos outros, puderam e pensaram que podiam fazer o mesmo, mas eles nunca pensaram que podiam entrar na coluna de fogo. Eles nunca tentaram abrir o Mar Vermelho. Eles nunca puderam fazê-lo, de forma alguma. Porque Moisés era um homem para aquilo. E o povo disse: fale Moisés conosco. Não fale Deus conosco, para que nós não morramos. Deus fale com Moisés e Moisés fale conosco. Eles podem imitar em certas coisas, mas não podem imitar em tudo, porque eles morreriam. Eles não têm estrutura para suportar o que um homem chamado diretamente por Deus tem estrutura. Eles não suportam uma crítica sequer. Se, porventura, falarem mesmo a verdade a respeito deles, eles morrem até. Eles matam. Eles se sucumbem. Eles dobram. Eles fracassam, enquanto que o líder chamado por Deus continua sempre em frente. Essa é a grande diferença. Eu estou me baseando na mensagem O Estranho, mensagem do profeta de Deus. Você não nasceu da forma que aquele homem nasceu. Então não tente fazer o que ele faz. Não tente imitá-lo, porque isso significa morte. Ele tem uma chamada para entrar naquele sobrenatural. E ninguém pode fazer de uma forma perfeita, pela perfeita vontade de Deus. Deus falou primeiro com Balaão que não fosse. Depois ele viu que seu coração era próprio para ir. Desejava ir, mas fazer o quê? Fazer o monte fomegar? Fazer pegar fogo no monte? Fazer o quê? Abrir o mar de volta? O que faria Balaão em prol de Balaque? Traria pragas sobre Israel? 10 pragas? Faria o que Moisés fez lá no Egito? O que faria Balaão? Não, ele não poderia fazer coisa alguma, senão fanfarronar. E por fim, amando o prêmio da injustiça,
injustos, ingratos. A Bíblia diz que ele amou o prêmio da injustiça. É tido no Novo Testamento como um falso profeta, a quem não Deus propriamente falou. Quando a jumenta falou, não era Deus, era Deus fazendo uma jumenta falar. Ele pode fazer uma árvore falar, ele pode fazer uma estrela falar, ele pode fazer um leão falar, um elefante falar, um mosquito falar. Mas, quando ele fala, é diferente. Ele só fala através de sua própria boca. E ai daquele que precisa de uma jumenta, veja só, de uma jumenta para interromper o seu caminho. Que coisa triste. Balaão não podia ver nem mesmo o que a jumenta estava vendo. Ele estava totalmente cego. O que não aconteceu com Moisés. Para que então prosseguir numa jornada tão estúpida, tão ignorante? Mas ele estava fazendo um serviço que o próprio Deus permitira. Isso tinha que ficar escrito. Isso tinha que ser um símbolo, um tipo. Isso tinha que se repetir, principalmente nesta última era. Depois que o profeta de Deus saiu de cena, então tantos deles teriam que se levantar, mesmo enquanto ele estava vivo. E é sempre assim. O profeta diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele não começou com Ananias, com Balaão. Ele não começou, não foi com nenhum deles. Ele começou, foi com Moisés. Por isso, somente um que fosse a sequência, a continuação de Moisés, poderia ficar no seu lugar. Este foi Josué e Caleb. Então está ali. Deus colocou alguns na terra para representá-lo como um embaixador dele. E aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural, desconhecido, e discernir, e trazer as coisas à mente natural. Não pode perceber isto definitivamente. O que vem através de um homem de Deus especial, um profeta enviado por Deus, não pode ser compreendido pela mente natural. São Paulo disse, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Esse homem a quem Deus usa, traz o mistério de Deus, prediz coisas que são, e coisas que foram, e coisas que eram. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é isto? Deus atrás de peles, pele humana, exatamente correto. Meus ouvintes, o que nós estamos nos transmitindo é simplesmente o que está acontecendo. Não é, portanto, um pensamento teológico, não poderia ser. Não é um pensamento de uma religião, de um grande líder de uma denominação. Não. O profeta de Deus, tendo ali um amigo que teve problemas de coronárias, veias obstruídas, na linguagem popular, entupidas. Era o senhor Cornélio, o nome dele. E acontece que as suas pernas incharam tanto que ficaram mais grossas do que suas próprias coxas. Ele foi levado para o médico e o médico disse,
não se mova. Fique em casa ou no hospital sem se mover por 6 meses, se quiser viver mais 6 meses. Não se mova. Repouso absoluto. Aí então, um amigo contou para o irmão Brana e os dois combinaram: vamos lá orar por ele. Chegando lá, o irmão Brana orou por ele. Sabe o que aconteceu? Ele, no outro dia de manhã, foi até o consultório do médico, Dr. Sam Adair, com as pernas das calças arregaçadas, ficou diante do médico e disse: olhe para mim, doutor. O doutor olhou assim para ver se realmente se tratava de quem parecia ser. Ele disse: deita aqui depressa. Tirou um eletrocardiograma e disse: eu não compreendo isto. Você já pode trabalhar, acabou seu repouso. A que igreja você pertence? O médico perguntou. Ele disse: eu não pertenço a nenhuma delas. Ele disse: você não pode ser um cristão sem pertencer a essas denominações. O doutor Sam Adair disse para ele: você tem que estar numa igreja. Agora, isso era tudo que o médico sabia. Sam, o médico, era um louco para ele. Ele era um louco para Sam, por fazer tal pergunta. Então, o que aconteceu? Ele perguntou: irmão Brana, o que é que eu posso dizer, o que eu posso falar num caso deste? O irmão Brana disse: diga-lhes, as pessoas te perguntarem que você pertence a uma única igreja, a pessoa não se une a esta igreja, se une a uma denominação, mas a esta igreja, a pessoa nasce nela, Então, isso vem concluir esse grande pensamento, essa grande realidade, aliás, que não é uma dedução teológica. Nós estamos vivendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se nós estarmos em Jesus Cristo ontem, nós estamos com Ele hoje e estaremos eternamente. Se não estarmos com Ele ontem, não estamos com Ele hoje. Não estaremos eternamente. Isso fala perfeitamente da eleição e da predestinação. E damos graças a Deus, porque cada um dos que estão nos ouvindo pode dizer: eu estava com Jesus Cristo antes da fundação do mundo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, por isso estou com Ele agora, um seu profeta, na sua mensagem, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário
nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça,